Vinde, Espírito Santo. Hoje, toda a igreja canta este hino, clamando a vinda daquele que deveria vir, aquele prometido por Jesus, aquele a quem Jesus falava aos apóstolos que depois que ele fosse, ele enviaria o Paráclito, ele enviaria um outro defensor, ele enviaria o Espírito da Verdade, ele enviaria o Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito Santo que estava lá no início da história da salvação, onde era tudo trevas, mas o Espírito pairava sobre as águas. É este Espírito Santo que nós aguardamos ansiosamente e devemos criar expectativa, devemos criar em nós um espírito de acolhimento, limpando o nosso coração e a nossa vida para aguardar a vinda deste Espírito Santo. Porque ele vem fazer em nós maravilhas, maravilhas inimagináveis por nossa imaginação, maravilhas inimagináveis pelas nossas expectativas humanas. Mas quando criamos em nós uma expectativa divina, uma expectativa que deve ser aquela mesma que Jesus tinha ao dizer para os apóstolos: eu enviarei um outro defensor, eu enviarei o Paráclito, me aguardem em Jerusalém, fiquem todos em Jerusalém, não saiam de lá e esperem, porque eu voltarei ao Pai e nós enviaremos o Espírito Santo. Mas fica uma pergunta na qual eu acordei hoje e comecei a pensar nela e resolvi partilhar com vocês, porque esta pergunta talvez ela também estava na mente, estava no coração e estava nos pensamentos daqueles apóstolos. Quem é este Espírito Santo? Quem é este Paráclito? Quem é este defensor? Como que eles esperavam esta pessoa vir? Será que era uma pessoa? Será que era alguém de carne e osso que Jesus iria mandar para ajudá-los na missão, para ajudá-los à libertação do povo de Israel? Ou muitos deles ainda esperavam que fosse? Será que era um grupo de pessoas que viriam como soldados com espadas e escudos nas mãos, com um corpo cheio de armaduras e capacetes para guerrear em favor do povo de Israel? Quem era este Espírito Santo? Quem poderia ser essa pessoa na qual Jesus disse que voltaria ao Pai e enviaria? Como que ele chegaria? Como que ele nos encontraria? Os apóstolos, eles estavam lá, fechados naquele quarto, que hoje nós chamamos de cenáculo, porque conhecemos a história, mas eles não conheciam a história. Eles eram a história, mas ainda não tinha realizado. E eles estavam esperando uma promessa. Mas como que realizaria essa promessa? Como que essa pessoa os encontraria, chegaria? Como que os abordaria? Qual que seria as ordens que esta pessoa daria para eles? Estavam lá Maria, a mãe de Jesus, os apóstolos. Eles estavam lá e muito provavelmente eles estavam em oração. É bem provável que todos eles estavam rezando, estavam recordando a vida de Jesus, estavam recordando as palavras que Jesus disse a eles, todos aqueles milagres que Jesus fez, como que Jesus ia enviar uma pessoa para substituí-lo. Olha, isso às vezes parece que é algo muito surreal. Gente, nós estamos aqui e o Senhor disse que enviaria um outro defensor. Como que esse defensor vai fazer conosco? Como que ele vai nos organizar para que nós possamos fazer aquilo que Jesus quer? E ainda mais, o que é que Jesus quer de nós? Porque Jesus passou 3 anos com os seus apóstolos, uma média de 3 anos, curando, ensinando, formando cada um deles, mostrando para eles qual que era a realidade da vida aqui na terra para aguardar uma vida lá no céu.
Jesus ensinou tudo isso para eles. E ao ensinar tudo isso para eles, eles ainda não tinham uma total compreensão, porque não sabiam direito quem era o Senhor. Lembra-se quando Jesus apareceu lá na praia e eles estavam pescando? Eles voltaram à vida antiga deles, talvez porque perderam já um pouco desta fé, dessa expectativa. Então Jesus lhes aparece e eles não reconhecem de imediato Jesus, somente após um milagre. Ou seja, foi necessário de que o Senhor fizesse milagres para que eles acreditassem, para que eles pudessem ver quem era Jesus realmente. Ah, é o Senhor. É o Senhor. Por que era o Senhor? Porque o milagre aconteceu. Não porque eles viram e reconheceram Jesus, mas o reconheceram pelos milagres. Isso é muito importante guardarmos em nosso coração, que muitas vezes nós reconhecemos as obras do Senhor pelos milagres que acontecem. Mas como que isso se daria na vida deles? Então eles aguardavam naquele cenáculo a promessa da chegada daquela pessoa. E conversando, e orando, conversando com Maria, porque Maria guardava todas as coisas em seu coração. E ela muito provavelmente já sabia de como que se daria toda aquela realidade, porque ela foi a escolhida. Ela foi a primeira a ser preenchida verdadeiramente pelo Espírito Santo. Ela ficou cheia do Espírito Santo, plenamente. Então, muito provavelmente que Maria já sabia, mas não os apóstolos. Eles estavam lá aguardando. Aí, de repente, como nos diz a palavra lá em Atos dos Apóstolos, capítulos 2, a partir do versículo 1, como eles estavam lá fechados, veio um vento muito forte. Veio um vento muito forte. E nós podemos perceber que lá no livro dos reis, lá quando nós vemos a pessoa de Elias que estava lá no monte e ele estava aguardando verdadeiramente a passagem de Deus, que veio um vento muito forte, ele não reconheceu Deus naquela tempestade. Mas esta ventania foi uma ventania diferente. Uma ventania na qual eles não se sentiam amedrontados. Aquele vento, como que ele poderia vir de fora um vento tão forte daquele? Se as portas estavam fechadas e muito provavelmente também as janelas, porque eles estavam lá praticamente escondidos dos romanos, escondidos dos judeus, porque tinham medo ainda de serem mortos. O medo tomava conta do coração, mas entrou um vento muito forte, um vento que a palavra diz impetuoso. Um vento impetuoso, um vento que não respeita, um vento que ele entra e tomou conta de todo aquele lugar. Só que o vento entra de uma forma que eles não pensaram, não tinham como eles pensarem que aquilo era o Espírito Santo, porque eles nunca tinham visto o Espírito Santo. Eles não sabiam como que o Espírito Santo ia manifestar, nem se ia ser uma manifestação, porque talvez eles esperavam a presença de uma pessoa. Mas entra aquele vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Não estavam agitados, já estavam sentados. Estavam sentados naquela conversa. Estavam sentados conversando sobre as lembranças de Jesus e sobre também as expectativas de como que seria e se seria mesmo naquele dia. Porque talvez não seria naquele dia, mas entra aquele vento que toma conta de toda aquela casa e que mexe com as emoções, não as emoções profundas, mas as emoções tenebrosas, as emoções temerosas de cada um deles. E estas emoções os assustam e talvez eles não pensem, nossa, o que será que está acontecendo? Nunca imaginaram que fosse o Espírito Santo.
Mas então, um outro fenômeno da natureza, uma outra forma que o Espírito Santo se manifesta, apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo. O que seriam essas línguas de fogo? Não é uma língua como nós pensamos, mas talvez seja uma chama, como que uma chama de uma vela, onde nós vemos em muitos ícones, em muitas pinturas, que se ficavam sobre a cabeça de cada um daqueles apóstolos, como que uma chama de vela acesa, comparada como que línguas de fogo. E quando este fenômeno aconteceu, quando aquilo começou a tomar conta daquelas pessoas, quando aquilo começou a aprofundar no coração e o Espírito Santo começou verdadeiramente a agir, tanto nas emoções, quanto nos pensamentos, quanto ainda na realização da expectativa, eles imediatamente perceberam que aquilo era o Espírito Santo. Eles imediatamente perceberam que era o Espírito Santo, porque já não tinham mais controle sobre eles. Eles já não sabiam mais como controlar toda aquela ação espiritual, toda aquela ação que vinha de Deus. Aquela era a realização da promessa de Jesus. Talvez começaram a olhar um para o outro e sem palavras, sem que eles dissessem uma palavra, o olhar já dizia e se perguntavam: você também está sentindo isso? Você também está sentindo essa presença dentro de você? Como que algo que mexesse em seu coração, como algo que mexesse com a sua vida, como algo que mexesse com seus pensamentos, tirando de você todo o medo. Eu já não estou mais com medo. Talvez Pedro olhava para João e dizia em seu olhar: eu já não estou mais com medo. Aquele medo que eu senti quando eu vi Jesus preso pelos soldados e aquela mulher me acusava que eu era um dos que andava com ele e eu disse que não o conhecia. Aquele medo que tomava conta de mim já não toma mais. Já não tenho mais esse medo. E se eu não tenho mais este medo, talvez os outros também não estejam mais com medo. O que está acontecendo conosco? Perguntavam os apóstolos um para o outro, apenas no olhar. E apenas com aqueles olhares que davam um para o outro, eles percebiam que eram o Espírito Santo. Como que eles agiram? Eles não sabiam como agir. Talvez eles queriam falar para um para o outro aquilo que estava sentindo, porque o Espírito Santo estava trazendo para eles as maravilhas que Deus estava realizando na vida deles. Talvez estava revelando coisas que eles tinham que fazer, ou coisas que Deus realizou. Então eles começaram a falar. Já não mais falavam pelo olhar. Começaram a falar. Só que ao falar, manifestou algo que eles nunca tinham visto. Eles começaram a falar em outras línguas. Eles começaram a falar em línguas que não conheciam. Não aquela oração em línguas que nós conhecemos hoje. Não aquelas que nós vemos nos retiros da renovação carismática, às vezes em pregações. Aquilo é uma glossolária. O que eles viram foi uma xenoglacia. Falavam em línguas que não conheciam, em idiomas que não conheciam. E aquelas pessoas, quando começaram a ouvir aquilo,
as portas provavelmente se abriram, as janelas se abriram, as pessoas começaram a vê-los lá dentro e começaram a ficar espantados. Pessoas falando em idiomas diferentes, e elas ouviam e entendiam, porque era um idioma delas, era o idioma natural daquelas pessoas. E ficavam espantados, como que homens comuns podem ser assim, podem falar assim? Porque já não eram mais eles que falavam, era o Espírito Santo falando neles. E aí começou essa manifestação, primeira manifestação pública da igreja, se deu em Pentecostes. Por que foi em Pentecostes? Porque veio o Espírito Santo. 50 dias após a Páscoa, após a ressurreição de Jesus, já tinha essa festa, a festa das colheitas, a festa onde todo aquele povo judeu colhia e pegava uma parte e oferecia a Deus. Naquele dia se manifestou diferente. Deus que colhia daqueles apóstolos os frutos do seu Espírito Santo, porque começou a igreja anunciada por Deus, preparada por Jesus e manifestada pelo Espírito Santo. Precisava da manifestação da Trindade Santa para se completar a obra de Deus, a obra que Deus começou. O Espírito Santo concluiu e fez com que aquele povo, aqueles apóstolos humildes, sem cultura, mas com conhecimento do alto, fizesse com que a igreja se tornasse verdadeiramente uma igreja de Deus. Porque ela é divina. Não foi instituída por aqueles apóstolos. Não foi instituída por Constantino. Não foi instituída por nenhum ser humano. Foi instituída por Deus. E é Deus que realiza a obra da igreja, não somos nós. Se fôssemos nós humanos, a igreja já tinha acabado. Nós já tínhamos conseguido destruir a igreja, mas a obra é de Deus. E a obra ela é conduzida pelo Espírito Santo. E se deixarmos Ele conduzir a obra em nós, faremos grandes milagres e prodígios nesta igreja. Faremos grandes milagres e prodígios na nossa vida. Faremos obras nas quais nunca imaginávamos que fizéssemos. Por isso temos que criar essa expectativa. Por isso que nós temos que colocar essa expectativa no Espírito Santo, que age em nós e para a igreja, para nos transformar e através de nós transformar o povo de Deus. Esta é a expectativa. Essa é a expectativa que surpreende todos nós. Surpreende todos aqueles que nos conhecem e passam a perceber a mudança. Não que eu fiz, mas que o Espírito Santo fez em mim. Uma expectativa tão grande e tão forte que nem eu acredito que Ele fez isso comigo. E nem você acredita. E nem os apóstolos acreditaram. E nem ninguém que durante todos esses 2000 anos de igreja que foram penetrados pelo amor de Deus através do Espírito Santo acreditariam que isso acontecesse. Por isso hoje a igreja grita e clama: vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus e transforma cada um de nós. Transforma a minha vida, retira de mim aquilo que não presta e preenche com o teu Santo Espírito. Retira de mim toda essa bagunça, essa imundície que tem dentro de mim e vai me lavando com a tua água santa, a tua água que jorra sem parar. Vem Espírito Santo, para que a minha vida não seja mais essa mesma vida mesquinha que pensa só em mim, mas que ela seja uma vida em função de anunciar o reino de Deus para o próximo. Então vem Espírito Santo de Deus para transformar a minha e a vida daqueles que me cercam, a vida daqueles que convivem comigo. Esta é a ação do Espírito Santo em nós. É isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. Então, ao clamar este canto, este grito, este hino, vem Espírito Santo, você deve clamar com expectativa. Uma expectativa que não vai vir das suas expectativas humanas, mas da expectativa que vem do alto,
A nossa expectativa humana ela é mesquinha e ela é pequena. Mas se deixamos penetrar pelo Espírito Santo, Ele transformará essas nossas expectativas. Portanto, vem Espírito Santo, transforma a minha vida, transforma a igreja, transforma aqueles a quem eu conversar, transforma aquele a quem eu falar de Ti, para que este Espírito Santo, este mesmo Espírito Santo que penetrou o meu coração, transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua vida. Então clamemos, meus irmãos, vem Espírito Santo de Deus e nos transforme, nos modifique, cure os nossos pensamentos, cure as nossas ações, as nossas vontades e entreguemos tudo à ação do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, e transforma o nosso viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.